Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, com informações importantes. O Inter se reapresentou no CT Parque Gigante e pode ter mais uma baixa no elenco para a próxima partida, mas tem um retorno importante que aconteceu hoje à tarde no CT do Internacional. O clube definiu se vai jogar ou não a Copa Sul-Sudeste. Eu te trago essa resposta do clube neste vídeo. E a gente fala da proposta milionária que o Inter fez para tirar uma joia de 19 anos do futebol paraense. Eu te conto tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu peço para tu deixar teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros com o apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link, te registra lá e dá uma brincada. Semana de Champions, Copa do Brasil, pré-Libertadores, tem muita coisa para tu brincar lá na KTO. Bom, gente, vamos lá. Quero começar falando da reapresentação do grupo de jogadores que aconteceu hoje no CT Parque Gigante, a portões fechados. O Inter começa a preparação para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. É verdade que o Inter venceu a ida do Ipiranga por 3-0, tá com uma classificação muito bem encaminhada para as finais do Gauchão, vai aguardar o jogo de Grêmio e Juventude, Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi no próximo domingo. Os dois empataram em 1-1 na ida. Quem passar de fase pega o Inter na final. O Inter tem um jogo muito mais protocolar, né, por ter aberto essa grande vantagem, ainda que com reservas contra o Ipiranga por 3-0. O Inter joga no sábado, 18h30, no estádio Beira-Rio, e o Inter já iniciou essa preparação e também visando o jogo do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada. O Inter, que ainda não venceu no Brasileirão, fez 1 ponto em 9, apesar de ter jogado bem contra o Flamengo, contra o Palmeiras, ter criado chances na primeira rodada quando perdeu em casa para o Atlético Paranaense. O Inter tem que voltar a vencer, né? Tem que vencer dentro do Campeonato Brasileiro, e esse jogo lá em Belém do Pará contra o Remo é bem importante para isso no meio de semana que vem, né? Na próxima quarta, daqui uma semana. Bom, o Inter tem novidades importantes desse treinamento, tá? Primeiro, eu quero trazer aqui 4 jogadores que não participaram da atividade. Vitor Gabriel, que está no departamento médico, agora se recupera de uma lesão no adutor da coxa. O Paulinho Paula, que está com uma lombalgia, um problema nas costas. Os dois sofreram esses problemas no jogo contra o Palmeiras, já tinham ficado fora da partida do final de semana no Gauchão. O Carboneiro, que ainda está num processo de controle de carga, talvez ganhe minutos contra o Ipiranga para se preparar para o jogo do Brasileirão contra o Remo na quarta-feira que vem. E uma quarta ausência, que foi o Bruno Tabata, que sentiu desgaste depois do jogo contra o Ipiranga, não trabalhou com os demais atletas. Porém, tem uma novidade. O guanês Benjamin Arrim trabalhou hoje normalmente, tá? O jogador deve voltar no final de semana, se não começando o jogo, aparecendo pelo menos no banco de reservas. Inter e Ipiranga, sábado, 18h30, no estádio Beira-Rio, jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. Deixa eu trazer uma outra informação importante aqui para vocês, porque o Inter definiu se vai jogar ou não a Copa Sul-Sudeste. Antes da resposta, te inscreve aqui no canal, é de graça, tá? Você está me vendo pela TV, está me vendo pelo computador, celular, notebook, tablet, iPad, é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça, gente. Dá essa força aqui pro canal, tá? Bom, o Inter definiu que não irá jogar a Copa Sul-Sudeste. O Inter não vai jogar a Sul-Sudeste. Eu já tinha falado nos meus espaços no final de semana sobre essa possível decisão, que era uma tendência já no final de semana. Eu ouvi de um importante dirigente do Inter lá em Erechim que a tendência era que o Inter não disputasse a Sul-Sudeste, enxergando que não existem muitas vantagens na competição. É uma competição que, em relação a televisionamento, ainda não está garantido onde vai passar, se vai ter mesmo transmissão dos jogos. A tendência é que tenha, mas isso ainda não foi confirmado onde, e a competição agora começa já no mês de março, vai até o mês de junho, 3 meses então de Copa Sul-Sudeste para os clubes que estão classificados para ela. O Inter era um deles. Então, em relação a televisionamento, cotas de direitos televisivos, o Inter não tinha nenhuma garantia financeira e de onde iriam passar esses jogos, tá? A outra questão,
o Inter não vai receber nenhuma verba para disputar essa competição. Não tem premiação prevista para a Copa Sul-Sudeste, segundo a CBF até o momento. Pode ser que mude nos próximos dias, mas até o momento, e a gente já sabe que vai ter a Copa Sul-Sudeste desde o ano passado, não se tem nenhuma garantia em relação à premiação dessa competição. Então o Inter não enxerga como vantajoso disputar a Copa Sul-Sudeste. Aí vocês vão me perguntar, pô Lucas, mas quem sabe usar os guris, usar o Sub-20, usar o Sub-17 junto com o Sub-20, não pode ser bom para os meninos jogarem uma competição de nível profissional representando o Inter? Eu fiz esse mesmo questionamento para um dirigente importante do futebol do Inter lá em Erechim. E o que eu ouvi? Lucas, eu entendo esse questionamento da imprensa e da torcida, mas a gente não enxerga dessa forma. Por quê? O Sub-20 do Inter, por exemplo, e o Sub-17 já tiveram dificuldades em 2025. O Sub-17 acabou não caindo, mas foi muito mal no Brasileirão Sub-17. O Sub-20 caiu no Brasileirão Sub-20. Então o Inter entende que botar esses meninos para jogar uma competição profissional, e é uma competição em que o Inter é a maior equipe que vai jogar essa competição, é um clube grande de fato que vai disputar a Sul-Sudeste, que está classificado e disputaria a Sul-Sudeste, seria expor muito esses meninos, que tem que focar o Sub-20, por exemplo, em subir para a Série A de novo do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20. Então, tu botar esses meninos ali, tu vai muito mais jogar uma pressão neles de, mesmo que sejam meninos, estarem no maior clube dessa Sul-Sudeste e terem, assim, uma, entre aspas, obrigação de serem campeões, do que, de fato, formar esses meninos. Ver se esses meninos vão estar prontos para o profissional. O Inter não entende que seria tão vantajoso mesmo que jogasse com os meninos a Copa Sul-Sudeste. O Inter ainda não informou a CBF. O Inter tem até quinta, 5 horas da tarde, para confirmar ou não a sua participação, mas o Inter vai dar a resposta negativa sobre a disputa da Copa Sul-Sudeste. Sobre retaliação da CBF, o Inter acredita que não, tá? O Inter acredita que por ser uma competição menor, não acha que a CBF vai causar um grande problema com o Inter não disputar a Copa Sul-Sudeste, e a vaga do Inter deve ser destinada ao Caxias, tá? O Caxias aqui do Rio Grande do Sul deve disputar na vaga do Inter a Copa Sul-Sudeste, então o Inter está decidido que não vai jogar a Sul-Sudeste, tá? Avançando aqui, deixa eu falar sobre a proposta que o Inter fez por um jogador, que é uma joia do futebol paraense, o Pedro Henrique, volante de 19 anos do Paysandu, que estava lesionado, voltou recentemente de lesão, já fez 2-3 jogos nesse início de temporada lá no Paysandu, e a informação que vem do Pará é de que o Inter fez uma proposta por esse jogador. O Inter fez uma proposta de empréstimo até o final de 2027, ou seja, basicamente 2 anos, né? Quase 2 anos e meio, quase 1 ano e meio, mas dá no frigir dos ovos 2 anos de empréstimo até o final de 26 e até o final de 27, com uma opção de compra fixada em R$700 mil por 50% dos direitos econômicos do Pedro Henrique. E ainda daria um aumento salarial de 5 vezes mais o que ele ganha lá no Paysandu. Essa proposta foi enviada pelo Inter, porém ela foi recusada pelo Paysandu. O Paysandu está priorizando primeiro ter o atleta. Se não der para ter, se o jogador quer sair e quer vir pro Inter, aí tem que aumentar a proposta. Tem que fazer uma proposta de compra para tirar o Pedro Henrique de lá. Mas a proposta do Inter foi empréstimo até o fim de 27, passe fixado em R$700 mil por 50% dos direitos. O Paysandu que é dono de 80% dos direitos desse jogador. Se o Paysandu aceitasse a proposta, no fim do vínculo de empréstimo, o Inter compraria o jogador e o Papão ainda ficaria com 30%, tá? O Paysandu hoje tem 80%, venderia 50%, ficaria com 30% do jogador, e ainda tinha uma cláusula que o Inter poderia pagar mais 500 mil para comprar outros 20% dos 30% que ainda ficariam com o Paysandu. Então, Pedro Henrique, proposta recusada pelo Paysandu, mas é um jogador que interessa ao Inter, e até pelo que eu procurei algumas pessoas, tá, me foi confirmado sim o interesse pelo Pedro Henrique, mas não me foi dito se ele viria realmente para jogar no profissional, porque ele tem 19 anos, ainda tem idade de sub-20. Talvez fosse uma ideia do Inter, quem sabe, maturar ele um ano de sub-20 para depois subir ou não, enfim, mas o Paysandu, no fim das contas, recusou essa oferta, tá? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.